Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste dia 31 de agosto, terça-feira, 31 de agosto, com a nossa Academia Espiritual. Minha saudação de paz, minha alegria por ter a sua companhia, a sua audiência neste nosso programa Academia Espiritual. Vamos à Palavra de Deus, no Evangelho de hoje, Lucas capítulo 4, versículos 31 a 37. Nós estamos na terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhou em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nosso Senhor Jesus foi expulso de Nazaré, conforme nós ouvimos ontem no Evangelho. Aqueles seus conterrâneos não quiseram saber dele, não o quiseram acolher como Messias, o Salvador da humanidade. Jesus então vai para Cafarnaum e ali fixa a residência. A partir deste momento, Jesus vai morar em Cafarnaum. A sua cidade agora vai ser Cafarnaum. Diferentemente do povo de Nazaré, que começa a dizer: "Ele não é o filho do carpinteiro, nós não conhecemos sua família e tal", e não quiseram acreditar, o povo de Cafarnaum fica maravilhado com o ensinamento de Jesus. Um ensinamento diferente, feito com autoridade, não é? Então, nós vemos aí justamente esse contraste. Enquanto em Nazaré, Jesus não foi acolhido, em Cafarnaum, ele foi acolhido e o povo fica maravilhado. E aí vem esse episódio da libertação deste endemoniado, deste possesso. Uma coisa que é preciso observar é que antes de Jesus, no Antigo Testamento, sobretudo, pouco se fala na Bíblia de demônios e de possessão. Agora, quando Jesus começa a sua missão, começa a se manifestar em várias pessoas a possessão demoníaca. E é simples de entender isso. Enquanto Jesus estava escondido, que ninguém sabia e nem o demônio sabia que ele havia se encarnado, o Filho de Deus se encarnado na humanidade, até então pouca ação do demônio se percebia com nitidez. A partir do momento que Jesus se manifesta, como lá na sinagoga em Nazaré, depois do batismo de João,
então os demônios começam a aparecer e enfrentar Jesus. De fato, essa realidade da possessão vai ficar cada vez maior, porque elas acontecem durante o ministério de Jesus. É justamente porque Jesus veio para quê? Para libertar o homem da ação do mal. Observamos também, pasmem, os demônios reconhecem Jesus. E tem muita gente por aí se dando de inteligente, de culto, de sábio e etc., e não é capaz de reconhecer Jesus. Mas tem uma diferença. Os demônios conhecem ou reconhecem Jesus. Não só a parte humana, mas reconhecem Jesus, o Verbo de Deus que habitou entre nós. Mas eles não têm fé, não têm esperança e nem amor. Conhecem, mas não serão capazes de aderir a Jesus, de seguir a Jesus, de aceitá-lo e de acolhê-lo. Essa é justamente a diferença, Não basta saber quem é Jesus, porque o demônio também sabia, mas não agia como Jesus. Então a diferença está saber quem é Jesus, agir como Jesus. Este evangelho também nos oferece ocasião para meditação, para compreensão, mesmo que aqui nós temos poucos minutos, rapidamente sobre essa questão de possessão, de exorcismos. Então já falei, com Jesus aparece mais, então, e começa no Novo Testamento e nos Evangelhos sobretudo, aparecer a ação clara do demônio e confrontando Jesus, porque a missão de Jesus foi justamente vir libertar o homem do pecado e da ação do demônio. A igreja também reconhece com clareza que é possível a ação do mal nas pessoas, na vida, não é? Nem sempre acontece só a possessão. Nós temos a tentação, como também o Evangelho nos fala disso, que é o mais comum da ação do demônio. Nós temos a possessão, que é quando então um espírito maligno toma conta de uma alma humana, de um ser humano. E temos outras realidades também, como obsessão, vexação, contaminação e tal. Bom, então é preciso entender e saber que existe sim, e que o demônio pode e age. De outro lado, é preciso saber que na graça de Deus a gente evita, a não ser que Deus, por um desígnio maior, possa querer, e já aconteceu na história. Terceiro, a igreja ela confirma, mas ela é muito prudente nesse caminho. Então não é qualquer coisa, não é qualquer realidade que já vai falar que é possessão. Muitas vezes são outras realidades, ação do mal sim, perturbação, mas não é possessão diretamente. Em se tratando de possessão, a igreja faz o chamado exorcismo maior. Não é qualquer padre que faz também não. Tem que ser delegado pelo bispo, tem que ter autorização do bispo para fazê-lo. E isso está em conformidade com o evangelho de hoje. Por que Jesus expulsa o demônio? Porque ele é o Messias, o Salvador. Ele tem o poder. O bispo, como sucessor dos apóstolos, recebe de Jesus o poder de expulsar os demônios. E ele então pode delegar a um padre que faça, feito as comprovações e tal. E para isso também tem um rito. Então não pode ser feito de qualquer maneira, qualquer circunstância e tal. Porque não se trata simplesmente de uma situação mágica ou de é o poder de Jesus que age ali. Bom, mas vamos resumir então essa palavra do Evangelho de hoje. Primeira coisa, Jesus veio a este mundo para desarticular os esquemas do maligno, que escraviza o homem pela força do pecado. Segunda coisa, o demônio reconhecia a identidade de Jesus, mas se recusava a submeter-se a ele, a obedecê-lo, no sentido de segui-lo. Terceira coisa,
É bom observar que a ação do mal, ela não se limita só a coisas profanas, a lugares profanos. O mal também age nos espaços sagrados. E é interessante a gente observar isso, que você pode estar dentro da igreja e estar sendo tentado e provocado, ou provocando também. Quarta coisa, bastou uma única ordem de Jesus, porque ele era o Messias e o demônio bateu em retirada. Portanto, toda a ação de libertação, ela é feita no nome e no poder de Jesus. Assim, o apelo que essa palavra de Deus nos traz hoje é: Jesus é o libertador e ele age com poder. A condição é crer que ele é o Messias. É o seu messianismo que vem trazer esse poder de libertação para o homem. A advertência: mesmo no lugar sagrado, o diabo age. Portanto, às vezes eu posso estar com o texto na mão, eu posso terminar de comungar, eu posso estar na missa, estar na igreja, mas se o meu coração não está bem, eu posso correr o risco de que o mal me provoque, seja tentando ou de outras formas. Vamos agora à nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. O primeiro passo você já sabe, o alongamento. Com o alongamento, nós invocamos o Espírito Santo. Pedimos o seu dom, a sua luz, a sua força. Fazemos também um silêncio amoroso na presença de Deus, para que esta nossa oração realmente seja valorosa. Segundo passo, o aquecimento. Faço uma pergunta para que você possa refletir e meditar. Tenho me maravilhado com a ação de Deus em minha vida e ao meu redor? Os habitantes de Cafarnaum ficaram admirados, maravilhados com a ação e com o poder de Jesus. E a pergunta: eu tenho me maravilhado com a ação de Jesus na minha vida e ao meu redor? E o terceiro passo, o treinamento. Também nós devemos falar da experiência que fizemos de Jesus. Então hoje, de uma forma prática, encontre uma maneira, seja numa frase que você vai colocar no status da sua rede social, ou que você vai enviar para algumas pessoas. Pense de uma maneira de você falar da sua experiência com Jesus. Não precisa ser um texto, não precisa ser um testemunho. Basta talvez uma frase, uma expressão ou uma imagem que revele que você esteja falando da experiência que você faz de Jesus, de fé, de amor e de esperança. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.